Dízimo, uma obrigação para os judeus. Bem, vou começar aqui com algumas perguntas, que não quer calar. O dízimo é obrigatório? Para quem devo devolvê-lo? Bem, eis a questão e eis a pergunta que não quer calar na mente de muitas pessoas. Afinal de contas, o dízimo, ele é obrigatório ou não? O dízimo de Malaquias 3,10, pregado quase toda semana em diversos ciclos religiosos, é válido para os dias de hoje? Seria este realmente um mandamento de Deus para atualidades, para as atualidades de hoje? A lei de Deus não teria sido abolida? Então, perguntas como estas, nós vamos obter respostas aqui nesse vídeo. Então, meus queridos, quais os versículos eles mais usam para afirmar que o dízimo é obrigatório para os dias de hoje? Bem, além de Malaquias 3,10, que é o predileto deles, um dos mais usados para defender que o dízimo seria sim válido para os dias de hoje é Mateus capítulo 23. Baseado neste versículo especialmente, líderes religiosos de várias denominações afirmam: Jesus, ele aprova o dízimo no Novo Testamento. Mas não é isso que o texto diz. Aqui o Senhor está dando uma dura neles. Então é por isso, nesse versículo 23, que eles hesitam pedir dízimos de seus membros, de seus liderados. E no referido texto aqui, do relato de Mateus, o mestre Yahshua diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, o dízimo estava inserido na lei, mas tinha outras coisas mais importantes que a lei. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava fazendo uma coisa e deixando outra de fora. Ele não tinha misericórdia, não guardava misericórdia, a fé e a justiça. E ele diz assim: pode fazer essas coisas e omitir aquelas? Isso está na Nova Almeida, essa versão que eu estou lendo. Então, será que Jesus realmente aprova o dízimo? Então, tal questionamento podemos fazer duas perguntas a este versículo. E com isso vamos descobrir coisas interessantes que não são tão ensinadas em muitos púlpitos por aí. Primeiro, que elementos ou quais elementos eram dados como dízimo nesse texto? Quais? Lembrando que já havia dinheiro na época, as 30 moedas de prata, Então, de onde vinha a ordem para dar esses dízimos? Outra pergunta. Então, você consegue responder essas duas questões nesse texto de Malaquias 23? Bem, o Salvador, de fato, não censurou aqueles doutores da Torá, que é a lei de Deus, por darem tais dízimos. Não. Mas ele os repreendeu porque eles davam, entregavam os dízimos até de pequenas hortaliças. Porém, as suas ações habituais, suas obras, eram marcadas pela falta de justiça, falta de misericórdia e falta de lealdade. Por isso, a intenção deles, ao selecionarem as menores plantações, eram justamente exibir falsa justiça e fidelidade à lei de Deus. Eles queriam ser justificados e bajulados pelos homens. Isto é, manter, ou seja, eles queriam manter as aparências. Então, temos aqui a resposta da primeira pergunta. E eram dados produtos alimentícios como dízimo. Mas por que os fariseus, uma outra pergunta, por que os fariseus davam dízimo de hortaliças e não dinheiro, como eu já falei?
Por que ele não deu 30 moedas de prata? Era o dinheiro da época, né? Bem, os fariseus davam dízimo de produtos alimentícios simplesmente porque este é o dízimo bíblico. Por isso que ele dava das hortaliças. Ou seja, aquele que Deus ordenou ao seu povo na Torá. Então, se você acompanhar aqui os seguintes textos, nós vamos comprovar. Primeiro vamos começar com Levítico, capítulo 27, versículo 30, diz assim: a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Só que ele deixou de herança para os levitas, né? Porque eles não receberam herança de terra. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, todos os anos juntem uma 10ª parte de todas as colheitas. Verso 23. E levem até o lugar que o Senhor, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor, nosso Deus, comam. Olha aí, você pode comer o dízimo hoje? Não pode, né? Coma a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas, das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Então essa é a forma deles entregarem o dízimo naquela época, dentro da lei levítica, né? Dentro do primeiro pacto, da primeira aliança. Por isso que não pode ser aplicado aos dias de hoje, né? Deuteronômio também, capítulo 26, versículo 12. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, só os levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Por isso que você não vê dentro das chamadas igrejas eles lerem essas passagens, né? Neemias 13, versículo 10. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. E o versículo 11 diz: então repreendi as autoridades por deixarem, que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Versículo 12. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo, né? Havia vários depósitos no templo, só que o templo caiu no ano 70, né? E a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Só uma observação aqui. Mesmo existindo dinheiro, se você ler o capítulo 14 de Deuteronômio, você pode ver que havia dinheiro, mas o dinheiro não chegava no templo. Tinha que converter ele em alimentos de novo, né? E o mandamento do Eterno em sua lei é claro com relação a que elementos deveriam ser dados como dízimo. É só você ler, você vai ver. Havia dinheiro, mas o Senhor sempre pediu alimento. Além disso, esses dízimos tinham algumas finalidades específicas, para serem realizadas, E nós vamos analisar aqui alguma delas, Então, segundo os ensinamentos da Torá, que é o livro da lei, o dízimo bíblico, que é extraído da agricultura e pecuária, relatado na Torá, tinha algumas finalidades, que era alimentar os levitas, Os irmãos sabem que os levitas não receberam herança de terra, e Deus deu como herança a eles os dízimos, Tanto os levitas como os sacerdotes, que trabalhavam em todo o sistema de serviço, ou seja, culto, culto divino. Está lá em Números, capítulo 18, versículo 21 ao 24. Outra observação, esse dízimo não é dado a eles hoje em dia por causa da inatividade momentânea de seu serviço e da incerteza de quem são verdadeiramente descendentes levitas. Isso aí é história,
são pesquisas, né? Outra finalidade, providenciar mantimento para ser comido nas festas bíblicas de peregrinação a Jerusalém, né? Você pode ver que isso aí era aplicado ao povo judeu. Está lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 26. E outra observação, para atividades destes seria necessário o templo, né? Mas o templo já não existe mais, então cortou. Alimentar órfãos, viúvas, estrangeiros, pobres que viviam nas terras de Israel. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29. Concluindo, o dízimo era obrigatório para os judeus que viviam debaixo da primeira aliança. Para eles sim era obrigatório. Sim, o dízimo era obrigatório, mas me refiro ao dízimo bíblico, né? Ordenado com mais detalhes em Deuteronômio capítulo 14, né? Que nós lemos. Então, o dízimo monetário, isto é, dado em dinheiro, não é bíblico, né? Como nós lemos aí nessas outras passagens aí. E todas essas leis cerimoniais, incluído o dízimo, né, elas foram abolidas, né, com a vinda do Messias, com o sacrifício perfeito. Está lá em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E também nós encontramos também em Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz assim, 14 em diante, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, né? Que consistia em ordenanças, dízimo, festas, tudo isso aí. Ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então aí está, meus queridos, mais informações a respeito dessa prática de se dizimar dentro da nova aliança, né? Isso aí veio, a Igreja Católica criou se apoderou, né, dessa herança, né? E é claro que com o avanço, né, da reforma, que essa reforma Constantina aí fez, né? E veio surgindo outras igrejas, então eles adotaram também o dízimo, né? Claro, né? Porque isso aí é a galinha dos ovos de ouro. Então, essa prática aí, meu querido, de entregar dízimo dentro da nova aliança, não tem apoio bíblico. Não é isso? Não tem apoio bíblico. E muitos fazem por falta de conhecimento. Então, aqui está deixo esse vídeo aí com essas informações. Analise as escrituras, né? Não fique só nas minhas palavras. Você pode ver que eu coloquei aqui várias passagens bíblicas dizendo de como era a prática do dízimo, como era entregue o dízimo, para quem era entregue o dízimo, de que forma era entregue o dízimo e se hoje segue ou não esse mandamento. Como nós lemos aí os últimos passagens bíblicas aí, essa lei cerimonial foi abolida em Cristo. Amém, meus queridos? Fico por aqui. Graça e paz a todos. Não esqueça de dar aquele joinha, entendeu? Dar o suporte aí para o canal. E se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição, amém? Como eu sempre falei, é grátis, não vai te custar nada e é rápido, amém? Fazendo isso, você fortalece aí o canal a crescer e essas informações chegar a outras pessoas. Graça e paz.